Estou aqui juntinho com você, como a gente ama esse espaço junto com vocês aqui, falando nisso. Também recebendo o Dr. Carlos Henrique Vilela, da Santa Casa de São José dos Campos, ele que é geriatra e intensivista. Ele está aqui hoje para a gente falar sobre a saúde do idoso, né? Como é que a gente previne problemas e quais são esses problemas mais comuns, Luquinha? Pois é, mas tem gente na linha para conversar com a gente. Oi, Maria de Fátima, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bom, Lucas? Tudo bem, obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde, minha linda. E aí? Como é que vai vocês? Graças ao bom Deus. Tudo ótimo. Deixa eu só falar uma coisinha. Eu vivo gripada, minha garganta só inflamada, tanto é que está para marcar uma cirurgia para me retirar as amígdalas. Só que essa vacina a gente não consegue tomar no postinho. Porque 50 anos já está na fase de idoso, né, doutor? Eles acham que não, é isso que eu acabei de falar. O porquê que isso daí é aberto só para um grupo fechado, inclusive os presos, e não para a população inteira, né? Mas a vacina da gripe ajuda a prevenir esse tipo de problema mesmo, doutor? Então, com a vacina da gripe, a gente vai ter essa prevenção das doenças mais cometidas no inverno, né? Que seriam as pneumonias, até os próprios estados gripais. E acaba que a parte de infecção de garganta, da orofaringe, ela geralmente é uma infecção mais bacteriana, não é uma doença viral. Então, isso aí tem que ver qual o fator que está levando essa predisposição a infecções repetidas bacterianas, que daí seria muito bom estar acompanhando, fazendo exames mais apurados, onde se pega uma coleta de cultura da garganta para estar fazendo a identificação da bactéria. Maria de Fátima, procura a Santa Casa de São José, tem uma equipe clínica fantástica aí para poder minimizar esse problema. Tem São Sebastião, hein? Pois é, pergunta da cidade que a gente tanto ama, né? São Sebastião, a Silvia diz que logo pela manhã ela sente muita dor nas mãos e não consegue fechar as mãos. Quer saber se isso, de repente, pode ser reumatismo. Ela não falou a idade dela, doutor. Ok. As doenças reumáticas, elas são doenças que não são acometidas somente na terceira idade. São doenças que elas já vêm com uma predisposição muito antes. São doenças autoimunes, que elas acabam desenvolvendo, o próprio organismo acaba com uma forma de, como que eu posso dizer, do organismo combater ele mesmo. Então, pode ocorrer essas dores. Agora, o diagnóstico de uma doença reumática são através de exames clínicos e laboratoriais, que seria melhor estar procurando mesmo uma dor articular, simplesmente não dá para diagnosticar uma doença reumática. Pois é, e a gente vai falar do perigo da automedicação também, porque tem muito idoso que vai, eu vou no farmacêutico, não desmerecendo o profissionalismo do farmacêutico, mas ele não é médico. Quem indica remédio é médico, né, Luquinha? Com certeza, só um cuidado que a gente sempre tem que ser alerta aí, né? A gente vai para Taubaté agora. Alô, boa tarde? Boa tarde. Quem está falando? Boa tarde. Oi, quem está falando? É a Ruth. Oi, Ruth, obrigado pela participação. Obrigado pela ligação, querida. Vamos conversar, então? Pode fazer a pergunta. Eu gostaria de saber que eu sou alérgica ao ovo. E dizem que quem é alérgico ao ovo não pode tomar essa vacina da gripe. Ok, linda. E aí, doutor? Então, o fato da alergia ao ovo, tem que ver, existem algumas substâncias que podem realmente levar à contraindicação. E a alergia ao ovo tem que ser estudada, o porquê da alergia, o que está cometendo, para ver se realmente é contraindicada ou não a vacinação. A vacinação é preconizada para todos os grupos de risco, sem exceção. Então, tem que ser bem estudado esse caso. Ok, antes a gente ver aí as dicas do Dr. Sorriso de hoje, que já o Luquinha vai contar pra gente, tem uma pergunta que eu achei muito interessante aqui da Fátima. A Fátima, que é de Pindamonhangaba. Ela pergunta se esses suplementos vitamínicos, que tem N comerciais aí na TV, para idoso, para mulher idosa, para o homem idoso, se eles realmente funcionam ou eles podem prejudicar em alguma coisa. Tanto o uso indiscriminado das vitaminas ou até mesmo de medicações podem causar efeitos colaterais realmente. E devem ser muito bem diagnosticadas essas carências para, antes de tudo, fazer qualquer reposição. Então, o ideal seria estar fazendo a busca ativa dessas carências antes de fazer qualquer reposição a esmo, simplesmente comprar uma medicação na farmácia. A gente não sabe o que a gente precisa se não fizer exame, né, Luquinha? Tem que fazer exame com certeza, não é só. Bom,
Vou fazer uma pergunta para vocês de casa, quero ver se você sabe a resposta. Será que a perda dos dentes pode provocar a perda dos ossos? Difícil de saber, né? Mas quem vai nos ajudar e tirar essa dúvida é o Dr. Sorriso, nesse quadro que a gente ama tanto. Dr. Sorriso. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Vamos falar sobre as consequências da perda do dente no tecido ósseo que sustenta esses dentes. O paciente perdeu dentes na região posterior, perdeu dentes na região anterior e observe o que está acontecendo aqui. Quando nós perdemos os dentes, o dente antagonista, ele começa a descer, porque ele perde o equilíbrio que tinha nessa cavidade bucal quando nós temos todos os dentes. Com a extrusão desse dente, fica muito difícil a reabilitação, porque a distância nesse momento não permite a colocação de uma prótese de forma adequada. Outra coisa que podemos observar é a perda em altura e espessura do osso aonde não tem mais o dente. Observe que aqui onde nós temos o dente, nós temos uma espessura óssea e do lado já começamos a observar a perda em espessura desse osso aonde tinha o dente. E observamos também que existe a perda da dimensão vertical, que é a distância da base do nariz até a ponta do queixo. Com a diminuição dessa distância, o efeito estético é desagradável, porque evidencia os sulcos faciais, promovendo o envelhecimento dessa face. Observem a perda da dimensão e o achatamento da face, envelhecendo devido à evidenciação dos sulcos faciais. Essa face fica com aspecto estético mais envelhecido. O que acontece dentro da boca? Com a perda dos dentes, o osso começa a diminuir em altura. Agora vamos responder a pergunta do Ricardo. Quando colocamos os implantes, vamos estabilizar a perda desse osso, promovendo uma condição que vamos manter esse osso quando colocamos o implante e reabilitamos com a colocação das próteses sobre os implantes. Este é o caso reabilitado. Observamos que foi devolvido a altura da perda óssea desse paciente. Se você perdeu um ou mais dentes e pretende reabilitar com a prótese sobre implantes, quanto mais cedo você fizer isso, melhor. Se você tem dúvidas, ligue para 3922-4296 e marque uma consulta para que nós possamos avaliar o seu caso clínico junto com você. Tenha uma boa tarde, saúde e paz para todos. E se você acessar ortovip.com.br, você pode cuidar mais ainda do seu sorriso com as dicas do Dr. Sorriso, né? Bom, e se você não votou nas 3 últimas eleições, atenção, termina hoje o prazo de regularização da situação eleitoral. Caso contrário, você pode ter o título eleitoral cancelado. Para regularizar a situação, o eleitor deve comparecer ao cartório eleitoral e o cancelamento do título eleitoral pode provocar algumas consequências, como a obtenção do passaporte e também a carteira de identidade. E dá uma olhada, gente, olha que danadinha essa cachorrinha, gente, que fez os donos caírem com uma picape numa piscina. Já já a gente mostra essa imagem para vocês, mas agora tem um carinho muito especial do pessoal de casa. Oi, pessoal, mando um beijo muito grande para vocês, tá? Um bom começo de semana e muito obrigada por tudo.